Fala, contador! Seja muito bem-vindo a mais um conteúdo aqui do canal Reforma Tributária Estratégica. Meu nome é Davi Gonçalves e, assim como você, eu sou um contador apaixonado pela nossa profissão e o meu grande propósito, o meu objetivo com esses conteúdos é passar uma mensagem muito importante para você que é dono de um escritório contábil, para você que é um profissional que trabalha no departamento contábil, fiscal, do DP, do societário, do BPO financeiro, ou até mesmo para você que é contador de uma grande empresa. A mensagem que eu quero passar para vocês é que a gente está diante da maior transformação que o nosso mercado e a nossa profissão passou nos últimos anos. A reforma tributária, ela não é uma simples mudança, ela é um veículo, ela é uma transformação muito forte que tira o contador da posição que ele ocupa hoje, daquilo que ele é, daquilo que ele significa, daquilo que ele entrega para o cliente, e ele coloca o contador num outro patamar. E nesse vídeo eu quero justamente mostrar para você como eu enxergo todas essas tendências e principalmente a gente analisar as oportunidades e as ameaças que existem a partir disso. Então, para começar, eu quero mostrar para você, nessa primeira sessão aqui do nosso vídeo, eu quero mostrar para você como a gente enxerga a reforma tributária impactando em três vieses ou três pontos importantes de um escritório contábil, que é a operação, que é os produtos, ou seja, aquilo que a gente vende, aquilo que a gente entrega para o cliente, e também sobre a ótica de planejamento, de estratégia, de posicionamento para os nossos clientes. E a partir disso, a gente vai ver quais são as oportunidades e ameaças que o mercado vai sofrer ou vai ter de oportunidades. E para isso, pessoal, eu quero começar mostrando para você o que está na tela. Então, a partir desse slide, eu quero mostrar para vocês a correlação do que a reforma tributária faz com a operação do mercado contábil. Primeiro de tudo, eu tenho absoluta certeza de que você que está me ouvindo sabe que hoje a gente tem um peso muito grande na operação. Desde você que é um empresário contábil, um profissional do escritório contábil ou até mesmo um contador que trabalha dentro de uma grande empresa. Mas o fato é que hoje o Brasil, em comparação com outros países que têm a sistemática do imposto sobre valor agregado, o IVA, que a gente vai ter a partir da reforma tributária, o Brasil tem 10 vezes mais horas e mais obrigações para entregar para o governo do que todos esses outros países. Então a gente sabe que hoje a gente não vive numa operação que é simples, que é fluida, que é fácil e que não tem um peso. Mas além de tudo isso, o período de transição da reforma tributária, ele prevê que ao mesmo tempo que a gente vai manter as obrigações e o cálculo dos tributos atuais, vão nascer, novas obrigações e novos cálculos para a gente entregar. Então o que acontece é justamente isso que a gente está vendo na tela. A gente vai ter, a partir da reforma tributária, novas demandas, ao mesmo passo que a gente mantém a demanda daquilo que a gente entrega hoje para o cliente. Então, já a partir agora de 2025, os escritórios contábeis vão ter o desafio de treinar a sua equipe e de tirar dúvidas dos seus clientes. Eu tenho absoluta certeza de que você já começou a receber questionamentos, já começou a receber dúvidas dos seus clientes na reforma tributária. Mas a gente ainda está falando, e nesse momento eu estou gravando o vídeo, no primeiro semestre de 2025. E eu tenho absoluta certeza que à medida que passar cada dia, mais e mais dúvidas, mais e mais demanda, mais e mais questionamentos os clientes vão ter a partir da reforma tributária. E além de tudo isso, além das demandas, você precisa ter uma organização para poder capacitar o seu time justamente para poder dar vazão a essas demandas. Mas esse é o desafio só de 2025, porque a partir de 2026 a gente já vai ter um novo modelo de nota fiscal, a gente já vai ter novos cálculos para fazer, e inclusive os cálculos de CBS e IBS impactando no cálculo de todos os outros impostos, no PIS e COFINS, porque vai ser compensado, no ISS e no ICMS, porque vai ter impacto na base de cálculo. Então a gente já tem impactos importantes na nossa operação a partir de 2026. Em 2026 termina o período de teste e a partir de 2027 a gente já tem a pleno vapor a CBS com fim do PIS e COFINS, com o início do imposto seletivo, mas o foco desse vídeo não é explicar o período de transição como um todo. O que eu quero que você tenha como visão é justamente o que acontece depois de 2027. A gente ainda não sabe precisar quando, mas tem dois atores que vão entrar nesse palco e que eles causam uma
transformação muito forte na nossa operação: o split payment e a apuração assistida. O que é o split payment? É um sistema de pagamentos automáticos ou um sistema de recolhimento de impostos automáticos no ato da transação financeira em uma transação comercial. Para ser um pouco mais sintético, para ser um pouco mais claro e didático, o governo vai automaticamente recolher o imposto em cada operação financeira. E o que eu quero que você guarde, mais uma vez, nesse vídeo, não é só a parte técnica, mas o quanto isso vai impactar na nossa operação e principalmente o quanto isso vai impactar no que a gente representa para os nossos clientes. Mas além do split payment, a gente vai ter a apuração assistida. O que é apuração assistida? Fazer uma correlação muito rápida e muito simples. A apuração assistida é aquilo que o governo trouxe no imposto de renda à pessoa física como declaração pré-preenchida. O governo, a partir da reforma tributária, traz para ele a possibilidade, não necessariamente a obrigatoriedade, mas a possibilidade de fazer a apuração antecipada e entregar essa apuração pronta para que o contribuinte, através do seu contador de confiança, faça apenas a validação, a auditoria. E hoje, neste momento, mais uma vez reforçando, estou gravando esse vídeo no primeiro semestre de 2025. Neste momento, a gente já tem o sistema preparado para entrar em teste a partir de junho de 2025. 500 empresas entram no teste da apuração assistida, de todo esse sistema rodando. E o que eu quero que você tenha como visão é que a reforma tributária, ela é justamente como esse gráfico que a gente está vendo aqui. Ela aumenta a nossa demanda no início do período de transição, mas a partir da entrada do split payment e a partir da entrada da apuração assistida, aquilo que a gente entrega para o nosso cliente hoje, ele tende a ter uma redução de demanda. E é justamente por conta disso que eu quero te mostrar esse segundo gráfico, que é o gráfico de produtos, ou seja, aquilo que a gente entrega para o nosso cliente. Hoje, a grande maioria dos escritórios contábeis tem uma distância muito grande do seu cliente. Inclusive, eu provoco você, mais uma vez, que é dono de escritório contábil, ou para você que trabalha dentro de um escritório contábil, qual foi a última vez que você falou com os seus 10 principais clientes? O que a gente vê hoje nos escritórios contábeis é uma completa distância, um completo afastamento da vida e das decisões estratégicas dos clientes. Isso porque, como a gente acabou de analisar, a gente tem um peso operacional muito grande, o governo traz um peso operacional muito grande, e o que a gente vende hoje para os clientes, a gente transfere na palavra que você está vendo, no termo que você está vendo na sua tela, que é o termo do compliance, ou seja, a regularização. O que a gente entrega hoje de produto e o que o cliente contrata da gente é uma regularização. A gente faz cálculos de impostos, faz cálculos de folha de pagamento, entrega obrigações acessórias, mas hoje, diferente do que a gente busca ser, que é um contador consultor, ou seja, um contador que está próximo da vida do seu cliente, próximo das principais decisões estratégicas do cliente, hoje a gente está completamente afastado desse ambiente. Só que a reforma tributária, ela traz um impacto tão grande na vida das empresas que os principais pilares de uma empresa vão ter mudança, como por exemplo, os preços de compra dos fornecedores, qual é o preço que eu vendo para os meus consumidores, e a partir do momento que eu mudo preço de venda e preço de compra, eu estou falando aqui de mudança de margem, de modelo de negócio. E para isso, as empresas vão precisar de um conselheiro fiel, vão precisar de um bom consultor para direcioná-las em uma boa tomada de decisão. A partir disso, acontece o que eu estou te mostrando no gráfico na tela, que é o aumento da demanda de consultoria, um aumento da demanda de proximidade com o cliente. Só que como a gente viu no slide anterior, como a gente viu nessa correlação anterior entre reforma tributária e operação, em algum momento vai acontecer exatamente o que a gente está vendo no ponto em azul, que é o ponto da transformação do escritório contábil numa empresa de consultoria. Por que isso? Porque num determinado momento, infelizmente a gente não sabe precisar quando, só sabe precisar que de fato vai acontecer, a gente vai ter uma redução, uma retração da demanda daquilo que a gente vende hoje, ou seja, da importância daquilo que a gente entrega hoje para o cliente, porque o governo
reduz as obrigações acessórias e leva para ele o pagamento do imposto e leva para ele a apuração que hoje a gente faz dentro de casa, ao passo de que a nossa proximidade com o cliente ela aumenta cada vez mais com a reforma tributária e abre oportunidade para que a gente possa vender novos produtos, para que a gente possa se posicionar de um jeito diferente. E aí vai acontecer exatamente o que a gente está vendo na nossa tela. Num determinado momento vai acontecer a transformação da empresa contábil numa empresa de consultoria. Para ser um pouco mais claro e didático, em determinado momento, as empresas contábeis do Brasil, elas vão ter linhas de receita muito mais relevantes de entregas de produtos com consultoria, produtos consultivos, do que hoje produtos de regularização. Só que para tudo isso, pessoal, a gente tem uma última correlação que precisa ser feita, que é da reforma tributária com o planejamento, com a estratégia de escritórios contábeis. Puxa daqui, e é justamente por isso que a gente chama o nosso canal de Reforma Tributária Estratégica. Daqui, a gente poderia discorrer horas e horas, porque o mercado contábil ele é muito pobre de estratégia, muito pobre de visão de produto. Só que a reforma tributária ela mexe com o status quo, ela mexe com aquilo que o contador significa para o seu cliente. Então ele traz demandas que até então o contador negligencia. Na verdade, ele traz atividades que o contador ou o escritório contábil até hoje negligencia, que é decidir quais são os produtos que eu vou vender a partir da reforma tributária, a quanto eu vou vender esses produtos, como eu vou vender, qual que é o escopo, né, do que eu vou oferecer para o meu cliente para ajudar ele a se adaptar à reforma tributária. Então, a reforma tributária traz uma necessidade estratégica para os escritórios contábeis como nunca antes. Então, tudo que eu trouxe para você até aqui, pessoal, é essa onda que você está vendo na sua tela. A reforma tributária é uma grande onda que impacta as bases do mercado contábil e, como toda onda, eu tenho duas opções. Ou eu vou ter pilares muito fortes que vão me fazer passar por essa onda, ou infelizmente eu vou ser levado por essa onda. Isso significa uma grande ameaça para o mercado contábil, que é justamente o que a gente vai analisar a partir desse segundo bloco do nosso vídeo. Então agora nessa segunda parte do vídeo, eu quero mostrar para vocês, à luz de tudo que a gente acabou de analisar, agora a gente viu tendências do mercado contábil. Eu quero analisar e concluir junto com vocês quais são as principais ameaças e oportunidades que a gente tem. E eu vou começar mostrando para vocês quais são as ameaças que a gente tem no mercado contábil. Eu quero trazer as 4 principais ameaças que a gente tem. A primeira e mais importante, pessoal, diminuição de honorário. Pensa junto comigo. Se hoje o que a gente vende são produtos de regularização, se hoje a gente tem uma distância muito grande do cliente e a grande maioria do mercado contábil não está preocupado em gerar valor, gerar proximidade, gerar transformação nos seus clientes. E na reforma tributária, o governo traz para ele, a partir do split payment e a partir da apuração assistida, uma parte do que hoje a gente faz, isso significa uma redução dos nossos preços, que hoje já são muito afetados por conta de um grande movimento que aconteceu nos últimos anos a partir da entrada das contabilidades online. Mas um fato é, independente se você concorda ou não, goste ou não das contabilidades online, goste ou não da reforma tributária, o fato é, o mercado ele se organiza a partir de uma lei universal chamada de oferta e demanda. E a partir do momento que há uma redução da demanda daquilo que a gente faz, porque é uma mudança na lógica de como são entregues as obrigações para o governo, isso significa uma eventual redução dos nossos honorários. E aqui eu deixo um alerta muito importante para você que hoje já está brigando com contabilidades online ou com outros fatores por conta de redução de preço. Essa é a primeira grande ameaça que a gente tem. A segunda grande ameaça que a gente tem são os clientes mais exigentes. A reforma tributária, como a gente já viu, ela não acontece só no nosso escritório contábil, mas ela acontece dentro dos nossos clientes. Ela mexe com decisões estratégicas de preço, de margem, de competitividade, de posicionamento, de gestão, de orçamento, de capital de giro. Poxa vida, olha só quanta coisa que mexe dentro dos nossos clientes e que a gente não tem capacidade de tomar decisão por ele, a não ser orientá-lo de quais são as melhores formas de tomar decisão.
Se a reforma tributária traz essa demanda para dentro das empresas, certamente o cliente vai precisar de ajuda. Ele vai procurar ajuda para poder tomar boas decisões. E eu não tenho a menor dúvida, o primeiro profissional que ele vai procurar para poder ajudar a se adaptar, a se preparar, a implantar para a reforma tributária somos nós, os contadores e as contadoras. Só que aqui que mora uma grande ameaça e, ao mesmo tempo, uma grande oportunidade. A partir do momento que o cliente nos procura e a gente não está preparado para poder atendê-lo, aqui mora uma grande ameaça de você perder a conexão, de você perder a representatividade e a confiança do seu cliente. Então aqui eu deixo um grande alerta para você que não está dando atenção para a reforma tributária no seu escritório. Você precisa preparar, primeiro, a sua empresa em relação a produtos, em relação à estratégia, mas segundo e principalmente, você precisa capacitar a sua equipe para poder escalar um bom atendimento de reforma tributária, um atendimento consultivo. Essa é a segunda grande ameaça que a gente tem. A terceira ameaça que a gente tem a partir da reforma tributária é ligada ao ponto número 2. A terceira ameaça é perder clientes. A reforma tributária, pessoal, ela é um fato novo, é uma pauta nova. E a partir desse momento, as empresas utilizam isso para poder atrair a atenção dos clientes. Então, eu tenho absoluta certeza de que não é novo você entrar no Instagram, você entrar nas grandes mídias e ver empresas contábeis, ver grandes veículos de mídia falando e atraindo a atenção da reforma tributária. Só que qual que é o grande perigo aqui? Como a reforma tributária, ela mexe profundamente na vida das empresas, o seu cliente espera de você essa informação. E se ele consome essa informação de outra empresa contábil, o vínculo que ele tem com você, ele enfraquece. E aqui mora um grande perigo de você perder a sua base de clientes, porque o principal ativo que a gente tem hoje com os nossos clientes é a confiança do seu cliente para o contador. Então aqui vai uma terceira ameaça que a gente precisa ter muita atenção. E por fim, uma quarta ameaça, que essa talvez seja uma das grandes dificuldades que a gente tem. Quando a gente olha para o mercado contábil hoje, há claramente uma grande dificuldade de encontrar profissionais capacitados. Contratar um bom profissional hoje para o contábil, para o fiscal, para o DP, para o societário, para o BPO financeiro, tem sido cada vez mais um desafio dos empresários contábeis e, por consequência, uma grande oportunidade para os profissionais que trabalham para o mercado contábil. Mas pensa comigo, se a reforma tributária traz um conceito completamente novo, tudo aquilo que a gente aprendeu de PIS e COFINS, de ICMS, de ISS, ele deixa de existir a partir da reforma tributária e nasce um conceito completamente novo. Você acha que vai ficar mais fácil ou mais difícil de achar profissionais capacitados? Eu não tenho a menor dúvida. Achar bons profissionais vai ser uma atividade cada vez mais difícil. Mas ainda assim, eu reforço a reflexão. Aquilo que a gente vende como empresa contábil, aquilo que a gente quer vender como consultoria, nada mais é do que um time dentro de casa muito fortalecido com conhecimento, com bons processos, com uma boa metodologia. Então, o que a gente precisa ter de atenção é que a reforma tributária, ela aumenta a nossa demanda consultiva, mas por outro lado vai ser cada vez mais difícil ter uma equipe concisa e uma equipe bem capacitada para atender essa demanda. E é justamente por isso que eu deixei esse quarto ponto com uma última ameaça, porque ele traz uma grande oportunidade, ele conecta, na verdade, com as grandes oportunidades que a gente tem. Então agora, como a gente analisou as ameaças, eu quero mostrar para vocês as grandes oportunidades que a gente tem a partir da reforma tributária. E também eu separei as 4 principais. A primeira é aumentar os nossos honorários, aumentar o ticket médio, aumentar o nosso preço para o cliente. Vamos fazer uma análise. Por um lado, a gente tem uma demanda a partir da reforma tributária que antes não existia. Qual que é essa demanda? Novas obrigações, novos cálculos, ao mesmo passo que eu mantenho os cálculos atuais, mas mais importante do que isso, uma demanda consultiva, uma demanda de ajudar o cliente a se adaptar à reforma tributária. Por outro lado, o cliente, ele vai ter essa demanda, o cliente ele vai ter essa dor, o cliente ele vai precisar se adaptar à reforma tributária. O que a gente precisa entender é que a reforma tributária ela vai se sobrepor, a realidade da reforma tributária ela vai chegar para o seu cliente.
Então, se de um lado a gente tem uma demanda que a gente não tinha antes, e o cliente, por outro lado, também vai ter essa dor, cria aqui o ambiente que a gente chama de dor e solução, dor e remédio. A partir da reforma tributária, a gente tem uma grande oportunidade de aumentar os nossos honorários por incorporar um escopo de atenção, por incorporar um escopo de direcionamento consultivo para os nossos clientes. Só que para isso, a gente precisa fazer uma jornada de consciência. Mas isso eu vou guardar para outro vídeo, porque dá um conteúdo inteirinho só sobre isso. Mas o que a gente precisa fazer é aumentar a consciência do nosso cliente de tudo aquilo que vai acontecer com a empresa dele a partir da reforma tributária, para que ele antecipe essa dor, essa necessidade, e aí sim a gente possa ajudá-lo. Essa é a primeira grande oportunidade. A segunda oportunidade é vender novos serviços. O mercado contábil brasileiro é campeão, nós como contadores somos campeões de não vender e não entregar aquilo que a gente estudou na faculdade. Inclusive no nosso curso, o Reforma Tributária Estratégica, eu tenho uma aula inteirinha específica para a gente analisar a grade do que a gente estudou numa faculdade de contabilidade e aquilo que a gente entrega como serviços no mercado contábil. Mas o fato que eu posso te dizer aqui é que mais de 50% daquilo que a gente estudou na faculdade, a gente não empacota como produtos e soluções para poder entregar para o nosso cliente. Mas se a reforma tributária, na medida que avança, ela reduz a pressão de operação que a gente tem, principalmente a partir do split payment e a partir da apuração assistida, a gente ganha fôlego, a gente ganha tempo para poder se aproximar do cliente e vender novos serviços que têm mais valor agregado para ele. Como, por exemplo, BPO financeiro, consultoria financeira, consultoria tributária, consultoria estratégica, consultoria de processos, processo de fusão, aquisição de empresa e uma série de outros produtos e soluções que hoje o cliente necessita, pede, gostaria de ter do contador, mas a gente não tem fôlego e não tem maturidade estratégica para poder entregar. Então aqui cria um ambiente muito grande de oportunidade. A terceira grande oportunidade é justamente vender consultoria de adaptação da reforma tributária. O fato é, pessoal, adaptar as empresas para a reforma tributária não é trivial. A gente mexe com os principais pilares, com as bases de uma empresa. E para isso tem muito método, tem muita inteligência, tem muito conhecimento técnico por trás. É um escopo completamente diferente do que o que a gente entrega hoje. E a partir disso, você tem duas oportunidades. A primeira é o que eu já falei, de aumentar os seus honorários recorrentes por conta disso. Mas a segunda, especialmente para os seus maiores clientes, é vender uma consultoria de reforma tributária. O que a gente entrega nessa consultoria? Um diagnóstico da situação do cliente, um plano de ação para ele se adaptar à reforma tributária, cálculos aprofundados para poder entender como é que vai ficar os preços de compra, os preços de venda de hoje até 2033 e um acompanhamento na tomada de decisão em cima de toda essa análise que a gente fez na base da consultoria. E eu tenho absoluta certeza de que aqui tem uma grande oportunidade para você se valorizar financeiramente e se valorizar profissionalmente. Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar um case prático disso que eu estou trazendo agora. Mas além disso, eu quero trazer a quarta grande oportunidade que a gente tem, que a gente esperou muito tempo para isso, é reposicionar a nossa empresa contábil como uma empresa de consultoria. O que a gente debate há muitos anos no mercado é como a gente automatiza a nossa operação, como a gente ganha escala para poder ganhar tempo e entregar mais para o nosso cliente. Chegou a hora da gente conseguir fazer isso. Porque além da gente ter avanço de tecnologia, inteligência artificial entrando cada vez mais forte no nosso mercado, a reforma tributária aproxima o cliente e ele aumenta a consciência e a dor, a necessidade do cliente para os nossos produtos estratégicos. E a partir disso, pessoal, por tudo que a gente viu nesse vídeo, há uma grande oportunidade da gente mudar o estigma da nossa empresa contábil, de uma empresa de apenas cumprimento de regularizações, de apenas cumprimentos de burocracia, para uma empresa que é uma empresa de consultoria, para uma empresa que é uma empresa que entrega soluções para o seu cliente. Soluções como
produtos empacotados com nomes de consultoria financeira, BPO financeiro, consultoria tributária, planejamento estratégico e tudo que a gente já reforçou aqui nesse vídeo. Essa é a maior oportunidade que você tem de mudar o seu estigma tanto para o seu cliente atual quanto para todos os novos, que eu tenho certeza que você vai conquistar a partir da reforma tributária. Para corroborar tudo aquilo que a gente falou nesse vídeo, turma, eu quero contar para vocês uma história real de como a gente está aproveitando as oportunidades da reforma tributária. Junto com um contador parceiro, nós mostramos um plano para apresentar a reforma tributária para os clientes. E olha só que interessante, para um cliente, a gente fez uma apresentação tão boa para ele que, além da gente aproveitar oportunidades de redução de tributos hoje, a gente aumentou em mais de 3 vezes o maior honorário do escritório contábil desse parceiro. Por que a gente aumentou em mais de 3 vezes o maior honorário desse escritório contábil? Porque a gente incorporou, além de uma redução de um planejamento tributário, hoje a gente incorporou uma assistência, uma assessoria de implantação da reforma tributária de hoje até 2033. Usando a reforma tributária como gatilho, aumentando a consciência do cliente, a gente conseguiu aumentar o maior honorário desse escritório contábil em 3 vezes. É esse tipo de oportunidade, pessoal, que a gente precisa aproveitar a partir da reforma tributária. Mas uma coisa importante que eu quero mostrar para você e que eu quero reforçar é que tudo aquilo que a gente analisou aqui agora, ela pede uma coisa muito importante, que é você se importar, você se movimentar. Tem uma frase que diz o seguinte: eu posso te ensinar tudo, e eu, enquanto seu mentor, quero te ensinar tudo sobre reforma tributária. Quero te ensinar a parte técnica, quero te ensinar em como fazer uma boa consultoria, como fazer cálculos práticos, como fazer um bom planejamento estratégico para o seu escritório contábil, mas eu não consigo te ensinar uma coisa, pessoal. Eu não consigo te ensinar a se importar. Mas se a partir desse vídeo que você viu aqui, você entendeu o tamanho da onda, como eu te mostrei no começo dessa apresentação, que está diante de nós, que está diante do mercado contábil, dos profissionais contábeis, eu quero que a gente esteja junto nessa jornada de transformação. Então, o meu convite é para que você esteja atento a tudo isso, para que você se movimente e para que você aproveite o quanto antes as oportunidades que a reforma tributária traz e, mais do que isso, fuja o mais rápido possível das ameaças que ela também traz para o mercado contábil. Turma, esse foi o conteúdo de hoje. Se você gostou, não deixa de dar um like, de compartilhar com um contador que você acredita que precisa ouvir essa mensagem e, mais uma vez, conta comigo nessa jornada, porque a gente tem muita coisa para construir com o mercado contábil e eu quero ser um agente de transformação junto com você. Vamos para cima!